Sejam muito bem-vindos ao ITPA Cast, um podcast fundamentado na Palavra de Deus, trazendo reflexões bíblicas para que você possa aprimorar os seus conhecimentos e muito mais do que isso, aplicá-los na sua vida, no dia a dia, na prática. Eu sou o pastor Paulo Ricardo. Eu sou a pastora Laís. Eu sou o pastor Sidney, teólogo e presidente da igreja Transformados pelo Amor. E este é o nosso primeiro episódio do ITPA Cast. Glória a Deus por isso. E no episódio de hoje, nós vamos refletir sobre um tema que está muito em vogue, particularmente lá no seio da nossa igreja, mas que nós queremos trazer para todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo aqui conosco, tá bom? Então o tema é: considere sua vocação. Pastor Sidney, por que desse tema no primeiro episódio do ITPA Cast? Eu quero compartilhar com vocês este livro, né, eu escrevi em março de 2024. É um assunto que para mim tem muita relevância, pois trata, né, do que a Bíblia diz e com relação ao sentido da vida das pessoas, né? Porque muitas pessoas estão fazendo muitas coisas e às vezes as muitas coisas que essas pessoas estão fazendo não tem nada a ver com a sua vocação. E aqui nós temos resposta para muitas destas questões. Amém. Muito bom. E a gente já vai deixar o link aqui na descrição do livro para quem quiser adquirir, Poxa, né? Bem lembrado, pastora Laís. Isso. E se você, né, que está nos assistindo aqui, já compartilha com todo mundo esse vídeo. É importante, pessoas aí da sua família, da sua casa também tá assistindo. Então curte, compartilha, confere, né, se o sininho aí tá ativado para você receber todas as notificações. Boa. Vamos lá, né? Vamos para o contexto, que eu acho que o pessoal tá doido para saber mais um pouco. Tá animada? Bora. Glória a Deus por isso. Pastor Sidney, vocação. O que significa vocação? É a primeira coisa que vem, né? Considere a sua vocação. A primeira coisa que vem à mente, vocação. O que significa vocação? E segundo a palavra de Deus, o que seria vocação? Para a gente entender melhor já desde o princípio esse tema aí. Então, o meu objetivo aqui hoje é falar sobre a vocação numa perspectiva bíblica. Mas, de modo geral, né, ela serve para tudo e para todas as áreas. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamar ou chamado. Ou seja, vocação é um chamado de Deus, independente da área que a pessoa for trabalhar, viver, servir. A palavra vocação vem de chamado. O que não seria vocação, pastor? O que a gente, pensando assim, vocação é chamado, e de onde que vem esse chamado de Deus? Como é que a pessoa confunde? Como é que pode ficar um pouco confuso a pessoa entender que dom, talento, chamado, vocação. O que não seria essa vocação? Então, vocação é um chamado, é algo específico, não é uma escolha da pessoa, né? Porque nós escolhemos muitas coisas na vida. Agora, para compreender isso, é importante saber o seguinte: Deus chama os homens, Deus dá dons aos homens para que a sua vocação faça sentido, dá habilidade aos homens para que a vocação faça sentido. Porém, habilidade não é vocação. Então, ela pode ser dada, ou a pessoa pode estudar algo em específico com relação à habilidade, mas habilidade não é vocação. Habilidade você busca, se você tiver aptidão, você vai, mas a vocação, ela já vem com a pessoa, ela nasce com a pessoa. Entendeu? Por exemplo, alguém pode ser um exímio motorista e nunca ser um piloto de Fórmula 1. Então, ele tem a habilidade, mas ele nunca vai chegar ali porque aquilo não é para ele. Entendeu? Então, muitas áreas, as pessoas têm habilidade, mas não necessariamente aquilo é a vocação da vida dela, o chamado de Deus para a vida dela. Muito bom. E, né, falando disso, por que é tão importante, né, a gente estar sabendo sobre esse assunto e como que a gente identifica ele também? Porque às vezes a pessoa até acha que tem ali uma vocação, mas como que ela identifica? Eu quero ler um texto para vocês verem como faz sentido, né, a partir da Bíblia, essa questão de dar a importância, de entender essa questão de como se identificar, né? 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, considere a vossa vocação.
não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nome nobre ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo para que as desprezadas possam aparecer. Aquele que não são, agora é. Ou seja, Deus, que é o Criador, que é o Senhor, Ele escolhe tudo e a todos, Ele fez nascer, né, tudo e todos. E aí, a partir da jornada de uma pessoa, ela precisa observar o que ela tem vindo da parte de Deus. Então, é importante você ter essa consciência de que Deus, o Criador, que criou todas as coisas, Ele vai colocando dentro de você a direção da sua própria vida. Inclusive pensando no que os outros estão falando, né? O que as pessoas falam a seu respeito, né? Eu gostaria, inclusive, de falar para você que está nos assistindo que, às vezes, é mais importante você observar o que estão falando a seu respeito do que aquilo que você acha. Nós vamos falar melhor já sobre isso, mas é importante entender que a vida de uma pessoa, ela só vai ter sentido dentro daquilo que ela foi vocacionada para fazer. Verdade. Muito bom. Então, essa passagem já mostra pra gente, né, essa importância de porquê de saber a vocação, né? E eu vejo que muitas pessoas acabam, né, perdendo assim, o foco, né? Porque perde o foco porque não conhecem essa questão do que seria a vocação. Então, o senhor trouxe ali essa importância. O senhor poderia dar algum exemplo assim, de aplicabilidade assim, dessa vocação ali no dia a dia, né, de servir a Deus, para a gente poder clarear um pouco mais para quem está assistindo a gente? Sim, sim. Nesse primeiro momento, eu queria assim compartilhar com vocês essa questão da vivência no seu dom ou no seu chamado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pessoas que já nasceram com um chamado, mas em um dado momento de sua vida, elas se descobriram, né? Nós temos, por exemplo, a história de Gideão, né? E Gideão foi alguém que ele desenvolveu uma história dentro de uma guerra. Sua vida, um período, né, 7 anos de sua vida foi dentro de uma guerra. Sim. A Bíblia fala que os midianitas invadiram Israel e eles ficaram por 7 anos aprisionados dentro de casa. Então, eles plantavam e quando eles iam colher, esses midianitas entravam na cidade, no país, roubavam tudo, comiam tudo e mantinham eles aprisionados. Um dia Deus chama ele e diz para ele assim, através de um anjo, né? Você é um homem valoroso, um homem valente. Depois eu vou falar melhor sobre isso, se eu tiver oportunidade. Mas o que me chama a atenção nessa história é que quando ele entende a vocação dele, ele reúne uma multidão de homens, treina esses homens, transforma em homens guerreiros e eles vencem essa batalha através da vocação de Gideão. Então, uma pessoa que reconhece a sua vocação, ela transforma o seu mundo, seja esse mundo um país ou sua própria casa. Entendeu? Então, a vocação é o que vai fazer sentido para a história dessa pessoa e daqueles que estão ao seu entorno. Uhum. Quer perguntar? Porque assim, a gente vê que é um assunto tão importante, né? Pra gente, em todos os aspectos, a gente que serve, a gente na nossa vida, né, no contexto geral. E por que será que as pessoas não ligam essa importância, né, não dão tanta importância para esse assunto? Então, é porque o que eu vejo hoje é que as pessoas mudaram o foco. É tão importante porque, pensa comigo, se o sentido da vida de uma pessoa está no planejamento de Deus para essa pessoa, por que ela não busca saber quem ela é de fato? Né? Então eu vejo que hoje, no mundo atual, as pessoas mudaram o foco. A base hoje é ter sucesso pessoal, é ter riqueza, é desenvolver-se e viver o melhor para si, quando, na verdade, a vocação ela não é exatamente ou somente para si. A vocação é para viver o que Deus tem para a pessoa. Obviamente que vai mudar o seu contexto de vida e vai te abençoar. Mas hoje é plantado na mente das pessoas com uma intensidade muito grande viver para si.
e não para o propósito de Deus. Então é muito mais fácil querer ganhar para você do que viver o que Deus tem preparado. Então se perdeu isso muito mesmo. O senhor acha que isso está ligado à nossa sociedade atual, que é imediatista? Porque hoje, se a gente está com vontade de comer alguma coisa, está ali no celular. Se a gente precisa de algum lugar, está ali, pega um Uber e tal, né? Fiz propaganda de graça aqui. Então tá tudo assim, nós somos imediatistas. O senhor acha que isso está ligado às pessoas estarem com essa preocupação mais em satisfazerem os seus desejos enquanto estão aqui na Terra do que o servir, do que seguir a sua vocação? Com certeza. Isso foi implantado em nós, né? Pessoas como nós, eu vou falar do meu caso, que nunca morou em lugares que tem a plantação, que você tem que plantar, esperar nascer, colher, que nós simplesmente clicamos num aplicativo e já chega em casa. Nós temos isso muito forte dentro de nós, essa coisa da velocidade, do ter rápido, do ter logo. Hoje é comum você encontrar um jovem adolescente dizendo: eu vou ganhar o meu primeiro R$1 milhão. Assim, a pessoa nem começou a vida, ela já acha que a vida vai ser tão fácil. Entendeu? Mas na vida real, na vida verdadeira, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ninguém consegue vivenciar uma vida próspera fora da sua vocação. E prosperidade não tem a ver com dinheiro, porque dinheiro vai e vem. Tem a ver com uma vida próspera, uma história avante. Entendeu? Então, eu volto naquele contexto, né? Paulo ele escreve o seguinte: considere a sua vocação, porque o sentido da sua vida estará na sua vocação, sempre. Sim. E o engraçado, né, que as pessoas usam muito assim, o sucesso. Quando a pessoa pensa em sucesso, logo vem a parte financeira, né? Sim. Ser bem-sucedido financeiramente, mas se a gente for ver, você seguir a sua vocação, seguir o que Deus tem para você, é sucesso verdadeiro. Exatamente. O financeiro teria que ser a última parte, né? Que é como uma criança que vem ao mundo e ela vai crescer. Não tem como não crescer, a não ser que tenha algum problema de saúde. Então, o financeiro deveria ser essa coisa de que vai acontecer, vai dar certo, vai caminhar, e não o principal, como alguns tratam, né? Muitos tratam a vida como sucesso e vinculado ao financeiro, ao business, ao dinheiro, quando, na verdade, a vocação, como diz a Bíblia, leva a pessoa aos caminhos de sucesso, aos caminhos de vitória, porque ela está obedecendo o que Deus chamou ela para fazer aqui na Terra. Lá em Mateus 6,33, né, está escrito que buscai o reino em primeiro lugar, né, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, acho que isso resume bem o que o senhor está falando. Né? Acabou que, né, isso já, biblicamente, o dinheiro já é chamado de um Deus, né? A gente não vê outro lugar onde tem essa concorrência. E talvez essa sociedade, que ela também com as redes sociais, a ascensão das redes sociais, ela é comparativa e imediatista. Então acaba que essa ordem, né, ficou invertida, né? A pessoa está mais preocupada com buscar as coisas e talvez Deus venha depois, né? Eu acho que quando você está buscando a Deus é quando você está dentro daquilo que você foi vocacionado para fazer, né? E o que eu vejo também em comum, né, o senhor pode falar melhor do que eu, é as pessoas falando: não, eu busco a Deus do meu jeito, né? Eu acho que a gente vê muito isso. Eu busco a Deus em casa, eu conheço Deus, eu sei quem é. Conheço, a pessoa acha que conhece, né? Mas eu sei quem é Deus e tal. O senhor até ministrou esses dias sobre esse assunto. A partir desse versículo aí de Mateus, o senhor consegue trazer para a gente mais um pouco desse assunto, que eu acho que é um tema que está muito aí, rede social, imediatismo, o senhor já respondeu bem, mas dá mais uma pincelada nesse assunto para a gente? Nós não podemos esquecer que isso existe, que esse é o mundo atual que nós estamos. É um mundo imediatista. E isso não vai mudar. O que vai acontecer é que, ao passar dos anos, aquele que hoje é imediatista, ele vai sofrer muitas consequências, né? Porque o fator de querer tudo muito rápido e não ter vai trazendo danos, né? A pessoa vai sofrendo porque ela quer algo que não é para ela ou não é para agora, não é correndo. Então, esse é um grande problema da nossa sociedade. Porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Nós não podemos imaginar que podemos adorar a Deus do jeito que a gente acha quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Deus definindo a forma que se vive para Ele.
Entendeu? Então, para além, inclusive, da vocação, é importante saber que nós vivemos para Deus. E para isso nós precisamos saber como viver para Ele. Tem homens na Bíblia que Deus fala com eles e nada acontece, que é o caso de Abraão. Nada acontece imediatamente. Ele fala, olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele anda algumas dezenas de anos até chegar no lugar, e ele dizia, Deus disse para Abraão que daria para ele filhos, que daria para ele posteridade. Só que ele diz num dia e não acontece nem com um dia, nem com um mês, nem com um ano, nem com 5 anos. O tempo vai passando. Porque Deus promete e ele cumpre o que promete. Porque ele é um Deus de aliança. Mas ele cumpre no tempo certo. Então, acelerar as coisas não muda Deus. Não muda Deus nem a vontade de Deus. Ele vai permanecer fazendo o que ele quer no tempo que ele quer. A gente que acaba querendo acelerar as coisas. Né? A gente sofre, né? E, assim, ouvindo tudo isso, por que a gente, nesse tempo tão corrido, né, essa vida corrida que todo mundo tem, por que a gente tem que, então, seguir a nossa vocação, saber mais, aprimorar mais, buscar mais em Deus, qual que é o chamado dele, né, para as nossas vidas? O não buscar a vocação ou não compreender a vocação vai nos levar para um buraco, essa é a verdade. Porque sem saber para onde eu vou, qualquer caminho é caminho. E qualquer caminho vai levar para qualquer lugar. Entendeu? Hoje, por exemplo, qual é a busca desenfreada das pessoas? É por dinheiro, por recurso. Então, a pessoa se submete a fazer qualquer coisa porque tem uma habilidade ou porque está dando mais dinheiro naquela área. Só que aquilo não te traz a verdadeira felicidade, não te traz aquela coisa do olha, estou vivendo exatamente o que eu fui chamado para viver. Então você passa a ser um pagador de boleto. Por quê? Porque você se esforça para ter. Só que olha que interessante. A Bíblia fala o seguinte, que aqueles que amam ao Senhor e servem ao Senhor, enquanto eles dormem, o Senhor os prospera. Sim. E isso está muito ligado à vocação. Por quê? Porque você está fazendo o que o Senhor mandou fazer. Não na loucura de ter as coisas. E hoje vivemos num tempo de loucura para ter as coisas. Você encontra pessoas trabalhando loucamente, não alcançando nada, e pessoas trabalhando de forma regrada dentro da sua vocação e sendo abençoadas. A bênção de Deus, ela não depende do tanto que a gente faz, ou do que a gente faz. A bênção de Deus depende do tanto que a gente o obedece e vive a vocação que ele nos deu. Pensando aqui, o senhor falou até, eu estava até querendo perguntar, eu acredito, né? E o senhor pode trazer essa correlação. O que acontece? As pessoas, elas procuram, algumas até conhecem, entendem a sua vocação, mas nessa busca de reconhecimento, de felicidade material, financeira, acabam se perdendo porque nós sabemos, né, que tem sido pregado em muitos lugares um evangelho que é só felicidade, que aceitou Jesus e você não vai passar luta, não vai, você conheceu sua vocação, é só felicidade, não é uma felicidade de saber o que o senhor acabou de dizer, de estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, mas ele está na busca daquela felicidade assim, dos seus próprios desejos. E quando não atinge, porque isso tem sido ministrado, essas pessoas acabam deixando a sua vocação. E que conselho que o senhor daria para essas pessoas que estão nessa busca e talvez se frustraram por estar buscando uma realização financeira? Eu vim de uma época que, tipo assim, se você está doente, você não está com Deus. Se você está passando uma crise financeira, é porque você está no pecado. Não deu dízimo. Alguma coisa está acontecendo. E nós sabemos que a Bíblia não fala isso. O senhor poderia fazer essa correlação para a gente? Sim. Então, de fato, né, muitas coisas foram ensinadas ao longo do tempo, doutrinas de homens, né, pensamentos de homens. Eu também venho de um contexto parecido. Mas o que eu quero dizer é que a vida com Deus é uma construção. E essa construção, ela realmente demanda muitas coisas, alegrias, sofrimento, aprendizado. Se você pegar um paralelo desse assunto e levar, por exemplo, para José, então Deus dá um sonho para ele, menino ali da casa dos 17 anos, e ele entende que Deus tem algo com ele, mas ele não sabe muito bem o quê.
A partir do momento que ele entende, ele conta para a família, a vida dele aparentemente vai ladeira abaixo. Os irmãos odeiam ele, os irmãos prendem ele, vende ele é levado para o Egito. Chega no Egito, ele vai trabalhar como escravo, depois mordomo, depois vai preso de novo. Então, é uma história de quase 20 anos de aparente derrota. Entendeu? E olhando para esse texto, eu vejo o seguinte: Deus tinha algo com ele já. Ele tinha uma vocação para governador, mas ele não sabia governar. Ele não sabia o que era sofrimento, ele não sabia o que era cuidado, ele não sabia o que o povo vivia na cidade, ele não sabia de nada. Então, a jornada que ele faz até chegar o governo, as dores que ele passa, as angústias que ele passa em toda a sua vida, o ensina. E esse ensinamento leva o país a ser o país mais próspero daquela época, porque quando ele assume o governo, ele sabe o que é seca, ele sabe o que é pobreza, ele sabe o que é dor, mas ele também sabe o que é riqueza. Então ele acerta em todos os seus passos. Então o que a gente chama de frustração hoje, muitas vezes Deus está dizendo, tá tudo certo. Eu estou fazendo, estou ensinando, estou te preparando, estou te transformando de um menino sem noção em um guerreiro, alguém que sabe vencer batalha, alguém que sabe passar por perda, por dores, angústias. Então, no evangelho atual, onde as pessoas estão falando o tempo todo sobre você vai ganhar, você vai conquistar, você vai chegar, Deus está muitas vezes dizendo pra gente assim, não, você vai ficar quietinho aí, porque você vai perder dessa vez, você não vai ter, não vai ser do seu jeito, porque esse é o verdadeiro evangelho. Só olharmos para tantos outros homens, eu citei José, mas tem tantos outros que no seu começo de jornada mais perderam do que ganharam. A Bíblia diz que o mais importante não é como a gente começa, é como termina. Assim. Verdade. E dentro disso, né, é muito engraçado que a gente vê muita gente, às vezes, muito jovens, né? Lá na igreja a gente tem muitos jovens também. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou jovem demais, ou sou velho demais para seguir minha vocação. Eu acho que seria até um tema interessante para a gente, né, tá falando aqui um pouco, porque às vezes um jovem está aqui escutando e fala, eu sou novo demais, como que eu vou saber, né, a vocação que eu vou seguir, o que Deus tem para mim? Ou eu sou velho demais, não, só vou sentar e vou assistir o culto, porque eu já estou velho demais para poder seguir o que Deus tem para mim. Existe mesmo isso, né? Essa ideia de que Deus tem um tempo que ele pode usar, tipo o carro, né? Esse carro está muito velho, ou esse carro está muito novo. Não, irmãos. Assim, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos Davi. Quando Deus chamou Davi, ele tinha na casa dos 17 anos. E quando Deus chama Abraão, ele tinha na casa dos 80 anos. Nossa, verdade. Entendeu? Quando Deus chama os discípulos, os 12, a média de idade deles era entre 15 e 25 anos. Caramba. Muito jovens. E aí, quando Deus chama Moisés, Moisés já estava lá na frente também, na casa dos 80 anos. Entendeu? Então, para Deus não existe essa questão dessa questão da idade. É idade para nós. Para ele, não. Deus permite, Deus trabalha em cima de tudo isso e ele permite pessoas como Abraão viver muito mais do que era o normal, porque Abraão tinha um chamado. Então, a grande questão aí está mais ligada a estar pronto para viver a vocação do que a idade, mais especificamente. No tempo certo, a pessoa vai viver o que Deus tem chamado. Nós temos falado aqui da vocação, né? A vocação ela tem uma base, uma fundamentação para que as pessoas possam seguir. Qual que seria a base da vocação, pastor? Olha, seguindo aquele texto que eu li para vocês, né, o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, Paulo ele diz o seguinte: irmãos, considere sua vocação. Considere, porque Deus que te escolheu. Foi Deus quem te chamou. E o Criador de todas as coisas, ele não vai abrir mão de você. Amém. Então, a base da vocação é entender que o sentido da vida de um homem, de uma mulher, está no Criador. Então, Salmo 139, versículo 16, Davi escreve o seguinte: que o Senhor me criou e antes mesmo que eu viesse à terra, antes mesmo que eu viesse ao mundo, todos os meus dias já foram escritos. Então, se todos os dias já foram escritos e o Senhor que me criou, o que está escrito sobre mim? Eu preciso conhecer o Senhor e viver. Isso só funciona na base do chamado que Ele nos deu. As pessoas estão falando hoje, mas eu não gostaria de fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer isso, eu queria ser isso na obra de Deus, ou na área A, B, C ou D. Você pode ser o que você quiser.
não quer dizer que vai funcionar o que você quer. Entendeu? A pessoa pode escolher para onde vai, o que ela quer fazer, mas a questão é, Deus só prospera, Deus só abre os caminhos dentro da vocação chamada. Não há outro direcionamento, né? Muitos vão, depois voltam e recomeçam, porque a vocação ela é específica do Senhor para cada um de nós. E assim, como que a gente descobre essa vocação? Porque às vezes, né, a gente está falando aqui de vocação, mas como que eu sei qual que é a minha vocação? Ali, o que Deus tem para mim? Porque lá na igreja a gente tem o CDV, né? Que nós, quando a gente fez, abriu a nossa mente, né? E o que a pessoa que está assistindo aqui em casa poderia tá fazendo? Então, sobre vocação é muito complexo, né? Porque algumas pessoas, elas já percebem isso desde a sua infância, desde o seu nascimento. Elas já têm esse olhar, né? Isso aqui é para mim. Eu assisti esses dias atrás uma reportagem de um cantor, Thales Roberto. Aí ele contando o seguinte, eu era criança na escola, tocava violão, e o professor dizia assim, se vocês ficarem quietos hoje, o Thales vai cantar para vocês no fim da aula. E aí ele dizia, olha, eu já sabia desde criança. Então, alguns já do começo sabem quem serão. Outros vão descobrir no meio da jornada. Né? A grande questão para entender quem você é observar alguns pontos. Primeiro, existe um perigo em você achar que você é alguma coisa sem ter um conhecimento externo. No livro de Provérbios, capítulo 23, Salomão diz o seguinte, assim como você se vê na sua alma, assim você é. Parece legal e bonito, né? Mas ele termina dizendo assim, come, bebe, vive, mas o seu coração não está com você. Então ele está falando o seguinte, você se vê numa perspectiva, você se vê numa ideia, mas não quer dizer que você é aquilo. Entendeu? Porque a vocação não está totalmente ligada ao que a gente acha. Você pode estar vivendo o pior momento de sua vida e achar, então eu sou isso aqui. Então eu vivo assim, eu sou tímido assim, então eu sou isso aqui, eu tenho que ficar quieto na minha, quando na verdade não é sobre isso. Se você olha para Gideão novamente, você vê Gideão lá trabalhando, diz a Bíblia, lá no fundo da sua casa, malhando trigo no lagar, e um anjo aparece para ele e diz assim, servo valente, valoroso. Aí ele fala, eu? Olha a minha situação, olha a minha casa, olha quem eu sou, olha o que está acontecendo no país. Então daí você vê que o que Deus está falando para ele não é o que ele se vê. Entendeu? Então, um fator que para mim é primordial para começar a observar a vocação é ouvir o que as pessoas estão falando a seu respeito. Jesus fala em Mateus, ele fala o seguinte, se você faz testemunho próprio, dá testemunho próprio seu, pode ser mentira. Mas o testemunho que as pessoas dão a seu respeito pode ser a verdade sobre sua vida. Então, antes de pontuar, olha, eu sou assim, comece a escutar o que as pessoas estão falando a seu respeito. Um falou aqui, outro fala ali. Isso pode mudar tudo, porque às vezes você não está enxergando, mas todo mundo está vendo. Legal que eu lembrei de um exemplo aqui que eu fiquei feliz. Nós ficamos felizes, né? Porque a primeira vez que o senhor foi na nossa casa, o senhor e a pastora Leila, um abraço, pastora Leila, foram na nossa casa, e aí a gente estava lá conversando e tal, e aí... Do nada, a Ashley, nossa filha, vira pro senhor e fala assim, você tá quietinho. O senhor perguntou para ela, fala aí alguma coisa e tal. Ela falou assim, eu tenho meus pais como referência, que é isso, que é aquilo. Até eu falei assim, glória a Deus. Nossa, porque bate com isso que o senhor tá falando. Sim. Eu falei, se ela tem eu e a mãe dela como referência, do ponto que ela falou, né, eu fiquei muito feliz naquele dia. Eu falei com ela, nossa, que aquilo pra gente serviu assim, né? Porque a gente fica se cobrando, será que eu tô sendo um bom pai, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Verdade. E aquela fala dela trouxe assim um conforto muito grande pra gente. E aí o senhor falando aí, eu fiquei com dois pontos, dois pensamentos. Sim. A pessoa, ela pode estar num momento ruim e achando que ela é aquilo, ao mesmo passo que a pessoa também pode estar num momento de vida aqui muito bom, terrena, e achar que ela é mais do que a própria vocação. O senhor concorda com isso? Que, né, o senhor já disse que tem a pessoa que está lá, eu estou vivendo esse momento aqui, então eu não sou nada, mas também
esse equilíbrio, né? Que o senhor falou que tem uma complexidade, eu fiquei Sim. tentando pegar aqui, que o senhor quase bugou minha mente com essa complexidade, com esse raciocínio, mas também tem o fator da pessoa também se achar, tipo, nossa, o senhor deu exemplo, né? Eu canto. A pessoa vai lá, eu canto e aquilo sobe e deixa de ser o fazer para Deus e acaba com outros objetivos. Sim. Eu penso que Deus é perfeito em todas as coisas, né? Inclusive para colocar a gente no lugar nos nossos erros, né? Então, quem acha que não é, né? Deus trabalha na história para mostrar para você quem você é. E realmente quem acha que é demais, né? Que pode mais, que inclusive acaba corrompendo até a sua chamada em Deus, a sua vocação em Deus, Deus trabalha para trazer essa pessoa para o lugar. Porque assim, nós não somos nada. Nós não temos nada, nós não somos ninguém. Quem é tudo em nós é o Senhor, né? Paulo disse assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quem disse isso, Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele se achava, né? A Bíblia diz que enquanto ele estava indo para o caminho de Damasco com algumas cartas para mandar matar os cristãos, ele tem um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo muda a vida dele. Entendeu? Então, ele se achava demais. Ele era o cara na época dele. E o Senhor para ele. Então, inclusive, quem se acha demais, em alguns momentos o Senhor para essa pessoa para mostrar para ela, olha, até a vocação que você tem, até a posição que você tem, não é maior que você. Eu sou o Senhor da sua vida. Entendeu? Então, é importante o equilíbrio nesse contexto para entender se temos alguma coisa, se chegamos a algum lugar, é pela graça de Deus. E não porque eu tenho algo, porque eu sou algo. Nós temos vocação e a vocação que temos é pela graça de Deus. Eu cortei o senhor, acho que tem mais algum... O senhor ia dar mais alguns pontos, né? De identificação da vocação que a pastora Laís tinha perguntado. Né? O senhor colocou ali, né, dessa questão de ver o que as pessoas falam sobre você. Tem mais algum ponto que a pessoa possa identificar a sua vocação? Sim. Então, um ponto é esse, né, de observar bem. Isso mudou minha vida, assim, porque eu cresci num ambiente, não estou dizendo do ambiente externo, mas o meu ambiente que eu criei, de muita timidez, sabe? De acreditar que eu era aquilo. Só que eu tô acreditando que eu sou isso, fechado, quieto no meu canto, e toda hora eu tô escutando alguém falando, você é um pastor, você tem isso, Deus tem usado sua vida. E eu não sou. Então, quando eu entendi isso pela palavra e na vida prática, mudou minha vida. E o outro ponto que eu tenho como convicção é observar o que queima no coração. Por mais que você fuja, porque tem isso, né? Tem. Por mais que você fuja daquilo, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha vida, mas queime em seu coração, aquilo também é um indício muito alto e claro de que dentro da vocação, Deus está falando com você. Eu fugi do pastoreio por 10 anos da minha vida. Eu ouvia e fugia, só que aquilo queimava, querer conhecer a Bíblia, querer conhecer a palavra, entender o porquê Deus fala com esse, como Deus falou com aquele, conhecer sobre a lei, os profetas. Eu queria, mas eu fugia. Então, queima no coração. O que queima no seu coração, muito provavelmente, tenha muito a ver com aquilo que Deus tem com a sua vida. Bom. E passou assim, a gente tem pessoas aqui assistindo, às vezes, que já sabem a sua vocação, já exerceram a sua vocação ali na igreja, só que foram machucadas em algum momento. Às vezes, né, são aqueles cristãos cascudos, né? Já de longas anos. Gente, aí. Cascudo você buscou lá atrás. Né? Busquei lá atrás. O que o senhor falaria para eles nesse momento? Assim, eles já sabem a vocação, já exerceu, mas está tão machucado por dentro que não se vê exercendo novamente aquilo. Então, é importante entender que a vocação, ela não é uma ocupação, nem um emprego. Porque, sim, num emprego, você tá lá trabalhando, se alguém te faz um mal, não paga, ou te machuca de alguma forma, você diz, eu cansei disso aqui, eu não quero mais, eu vou embora. Numa ocupação ou num trabalho voluntário qualquer que você fala, eu quero ajudar aqui, e deu errado, você vai embora. Vocação está dentro de você. Está intrínseco na vida da pessoa. E por conta disso, não tem como fugir da vocação. O que é necessário, a primeira coisa, é necessário entender que ela está em você. Talvez tenha que se refazer os caminhos.
e não a vocação. E aí eu lendo o livro de 1 Coríntios no capítulo 7, eu quero ler para você, né, para vocês, que Paulo diz o seguinte: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você pode tornar-se livre, aproveite isso. Ele segue nessa ordem. Não importa muito em que situação você está, ou em que situação você descobriu o seu chamado. E aí ele cita essa questão da escravidão, que era algo comum naquele tempo, e ele está falando, não se preocupe, entendeu? Machucado, escravizado, cheio de problemas, cheio de vícios, cheio de dores, não se preocupe, porque o Senhor que te chamou cuida de você. O que precisa saber é que ele não vai mudar com você porque alguém te machucou. Ele vai trabalhar em você. Eu sei que no nosso contexto de igreja, né, muitas pessoas elas param mesmo. Elas dizem, não, eu já fiz muito, já sofri muito, já me usurparam a minha vida, tiraram a minha paz por causa disso e disso. E é verdade, muitas vezes é verdade. E tem que se repensar a forma de viver, entendeu? Muitas vezes a pessoa precisa mudar até de ambiente, mas ela não pode esquecer, você não pode esquecer que a sua vocação, ela não vai mudar. Nós vamos permanecer naquilo que Deus nos chamou para fazer. Se reconstruir, se reescrever, mas continuar. O senhor falou da pessoa, né, machucada, né, que são muitos casos as pessoas... nós conhecemos, já passamos por isso, a pessoa é machucada dentro... do seu chamado e ela confunde, né? Muitos confundem, deixa a sua vocação, o seu chamado, porque foram machucados por pessoas e muitas das vezes dentro da igreja. E às vezes não, eu acredito, né, que a pessoa está mais ligada às vezes com a questão do contexto ali do que de fato com o que Deus chamou. E aí eu penso um outro caso diferente, que o senhor pode dar um conselho para esse outro tipo de pessoa, que é assim, pastor, eu entendi que o senhor falou o que é vocação. Eu até já percebi aqui, assistindo aqui, o que queima no meu coração. Já vi algumas pessoas falando comigo sobre isso, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, eu prefiro ficar aqui. O que essa pessoa pode estar fazendo? O que ela deveria estar fazendo, pastor, segundo a Bíblia e esse entendimento da vocação? Assim, o medo, ele existe. O medo, todos temos medo, e o medo, na minha concepção, é um fator de equilíbrio, né? O equilíbrio é o que faz, esse medo é o que faz as pessoas não saírem pela rua loucamente dirigindo, sair loucamente fazendo o que quer, o que acha. Então o medo nos traz equilíbrio. O grande problema talvez seja o pavor, né? De algo que possa dar errado, que bloqueia a pessoa. Isso tem muita gente que vivencia esse pavor de, por exemplo, eu me lembro quando a primeira vez que na igreja eu recebi uma oportunidade para falar. A gente fala com um monte de gente, conversa com um monte de gente, mas dar um microfone na mão para falar é difícil. Um caos, né? Deus está falando. Eu lembro que era um culto de crianças. Eu devia ter 11 anos. E aí a líder, a professora, falou assim, hoje você vai falar a palavra, você vai pregar. E eu li a semana inteira, tentei a semana inteira. Quando eu peguei o microfone para falar, ao invés de, sei lá, dar boa noite, ou a paz do Senhor, eu já agradeci, obrigado pela oportunidade, e saí, fui embora, porque aquilo para mim era o extremo. Falava com aquele povo todo, eu conhecia todo mundo, mas pegar o microfone e falar em público, pronto. Então, esse pavor me bloqueou por muito tempo. Só que ao longo do tempo eu fui percebendo que eu tinha que me vencer. Aí já não é uma questão de Deus fazer, porque Deus dá a vocação. E ela tem que acontecer, ela vai acontecer. Mas a pessoa precisa saber quais são os seus limites e como atravessar esses limites. Então, eu precisava vencer os meus limites. Né? Todas as pessoas precisam vencer seus limites. Meus limites, um dos era falar com o público. Falar com mais pessoas. Então, eu fui trabalhando isso dentro de mim para ir vencendo cada passo, cada dia. Então, cada vez que eu conseguia fazer algo além, eu celebrava. Olha, eu consegui falar para 5 pessoas. Eu consegui falar com o microfone na mão. Eu consegui estudar um assunto e falar aquele assunto inteiro. Até que eu comecei a falar para 50, para 100, para 5.000 pessoas. Consegui falar para uma multidão. Então, isso é um tempo que...
cada um precisa vencer na sua própria vida. O senhor tem alguma dica prática que o senhor fez nesse tempo para vencer cada etapa? O senhor já direcionou algumas coisas, mas lembrando desse período ali, o Sidney, né, que o senhor falou que cada um tem o seu tempo. Tem gente que já pega, já sai falando, já é diferente. Mas justamente para essas pessoas que acredito que é o caso do senhor, pelo que o senhor está falando, né, que tinha esse medo, né? Eu já ouvi falar que falar em público é o segundo maior medo, né, da humanidade. O primeiro é o medo da morte e o segundo é o de falar em público. Deve ser mesmo. Então é para muitas pessoas. Então eu acredito que o senhor vai estar falando aí para muitas pessoas. Dicas práticas que o senhor fez. O senhor orou, jejuou 40 dias? O que o senhor fez aí para tá vencendo esse medo passo a passo aí? No começo eu acreditava que era isso, né? Eu vou orar mais e vai dar certo. E eu orava e não tinha nada a ver, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com criar altos desafios, próprios desafios, né? Então, por exemplo, uma coisa que me limitava muito a exercer minha vocação, tanto na pregação quanto no pastoreio, era achar que eu não sabia o assunto. Então, por mais que eu leio, por mais que eu estudo, se eu não acredito que eu conheço aquele assunto, eu não vou conseguir falar. Sim. Entendeu? Então, para além da leitura, da leitura bíblica, por exemplo, eu lia outros livros. Então, foi quando eu comecei a praticar a leitura de outros livros. Eu comecei a perceber que, dependendo do que eu falava, eu chamava a atenção das pessoas. Dependendo do assunto que eu falava. Outra coisa, eu comecei a avaliar quem são as pessoas do meu convívio. E aí eu fui vendo que são só pessoas. E essa é uma coisa que hoje para mim é até engraçado, porque eu superestimava, eu aumentava demais as pessoas, sempre achando que todo mundo era muito maior. E quando eu acho que o outro é maior, que é um gigante, eu tenho medo. Tenho medo de falar e ser contrariado, tenho medo de falar e a pessoa dizer, não é isso. Então eu fui vencendo essas barreiras e entendendo isso. E fui percebendo também que dentro do assunto que eu tratava, que eu trato até hoje, a maioria das pessoas nem conhecimento tem. Então eu fui percebendo, peraí, eu tô aumentando demais isso. Maximizando. Eu tenho condição de falar, eu tenho condição de fazer. Então, fazendo isso, eu fui percebendo. Olha, eu consigo falar, eu consigo fazer. Se eu ler, se eu me aplicar, se eu buscar os fundamentos daquele assunto. Então, ou seja, vencendo, mais uma vez, os meus próprios limites. Legal, eu achei essa de ler, né? A pastora Laís pode falar melhor por ela mesma. Mas eu vi que ela aumentou muito a leitura dela e ela tinha essa mesma questão, né? Né, Laís? Fala você melhor pro... assim, eu tinha muita vergonha, né, de falar em público. Assim, não tanto, mas às vezes na hora de falar, nossa, o que eu vou falar para não ser tão raso também, né? Então comecei a ler mais e com isso a gente vai tendo mais confiança também, né, de exercer aquilo que a gente foi chamado. Sim. E até dentro disso, uma dúvida minha... eu acredito que da maioria das pessoas que estão assistindo aqui, qual que seria a diferença de dom, talento e vocação? Boa. Porque até a gente vai entrar aqui depois no próximo assunto, porque às vezes a pessoa tem o talento, mas não tem a vocação para aquilo. Né? Ou às vezes ela buscou capacidades aqui na Terra para ter aquilo, né? Igual cantar. Eu não sei cantar de jeito, né? Não sei cantar. Mas tem gente que às vezes vai fazendo aula de canto, vai melhorando, só que aquilo ali não é a vocação dela. Exatamente. Como que a gente poderia diferenciar isso? Primeiro, a pessoa tem que ser muito justa com ela mesma, entendeu? Porque tem gente que não consegue ser verdadeiro consigo. Né? Então, por exemplo, como eu disse, a vocação, a tradução original de vocação é chamado. Então, o chamado é algo dado por Deus, não é uma escolha de ninguém, é dado por Deus. E o dom também é dado por Deus. Só que Deus dá dons aos homens à medida da caminhada. Todo dom que Deus dá tem a ver com a vocação. O dom que Deus dá vai tendo a ver com a vocação. Agora, a habilidade das pessoas, elas podem ter, né, várias habilidades ou buscar habilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de cantar, mas ela não tem tanta afinidade musical, ela não é de uma área musical, mas ela é afinada, se ela buscar conhecimento, ela consegue. Então, eu tenho meus 3 filhos. Os 3 são 100% da área musical. E eles, assim,
tem uma capacidade, minha esposa também, uma capacidade musical fora do comum. Tem pessoas que estudam com eles. Às vezes a pessoa estuda lá 2, 3 horas na semana e consegue fazer a mesma coisa. Só que eles não precisam estudar 2, 3 horas aquele assunto. Ele pega, olha, é esse tom e faz a música. Então ele tem o dom, o outro tem a habilidade. Entendeu? Então, as diferenças estão dentro disso. As habilidades da pessoa, elas podem ser adquiridas. O dom da pessoa, ele é dado. Deus dá o dom à medida que você pede. Só que o dom que Deus dá é para somar a sua vocação. Muito bom. Entendeu? Agora, assim, mas eu gosto de cantar. Tudo bem, você vai cantar, você pode cantar. Não quer dizer que você vai ser um cantor. Ou vai ter a graça e a condição de subir num púlpito, num palco e as pessoas admirarem aquilo que você faz. Entendeu? A habilidade leva você ao conhecimento. Agora, o dom leva você à adoração a Deus na essência daquilo que você foi chamado. Isso está ligado, né, pastor? As partes do corpo, né? Imagina se todo mundo cantasse, tivesse o dom de cantar. Né? Se todo mundo cantasse igual, todo mundo só ia cantar. Né? Exatamente. Aí nós não teríamos profetas, nós não teríamos apóstolos, não teria profeta, não teria... Os mestres, não teria ninguém, né? Exatamente. E dentro disso, né, a gente pediu o senhor para explicar um pouquinho como que seria a forma errada, né, de exercer essa vocação. Existem várias, né? Né? A primeira coisa que eu vejo, até escrevi isso no livro, quando a pessoa ela olha para a sua vocação e ela se coloca acima daquele que o vocacionou, que é Deus. Então a pessoa, ela sabe que Deus deu aquilo para ela e ela se coloca numa posição superior a Deus. Nós encontramos isso muito no meio cristão, muitas pessoas que ao invés de exaltar o nome de Cristo, ela exalta o seu próprio nome. Um dia eu vi uma pessoa dizer algo que eu fiquei chocado. Ele dizia assim, vem aqui nessa igreja, porque aqui tem um profeta fulano de tal, que ele faz isso, ele é isso, aquilo. Então ele não colocou Deus no lugar dele, porque é Deus quem faz. Mas por ser um profeta, ele acha que ele é autossuficiente. Então isso é uma vocação corrompida. Deus não tira o dom, Deus não tira a vocação de quem ele deu, mas aquela pessoa já se corrompeu, ela já se estragou, porque na sua caminhada ela se achou no lugar de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Por exemplo, quando você olha para Moisés, chamado por Deus, vocacionado por Deus, mas por raiva, por estresse, por causa de um povo, ele erra com Deus. E aí Deus olha para ele e diz assim, você não vai entrar na terra. Mas Senhor, não, você não vai entrar, porque o que eu te mandei fazer, você não fez. Então essa questão da vocação é muito séria. O fator de não fazer o que Deus orientou a fazer durante a vida vai te fazer perder muitas coisas em Deus. Foi chamado, é para viver o que foi chamado. Verdade. O senhor entrou numa questão que eu já estava até para perguntar, que seria justamente isso. A pessoa é vocacionada, ela já entendeu, alguns não começaram por medo, outros porque pararam porque foram feridos, outros estão corrompidos. Quais seriam, ou quais são, melhor dizendo, os prejuízos que uma pessoa adquire de não seguir a sua vocação? É cristão, consciente da vocação, ou por medo, ou por ferido, ou por vocação corrompida, não seguiu. Quais são os prejuízos para essa pessoa? São vários, né? São vários. Até perder a relação com Cristo, né? Porque a pessoa vai se afastando. Se você não vive a vocação, você vai se afastando de Cristo. Tem casos e casos. Por exemplo, quando você olha para a Bíblia, você vê um personagem que é Judas, por exemplo. Quando você lê a história na real, na íntegra, você vê que Judas se tornou, inclusive, tesoureiro do ministério de Jesus. Ele caminhou com Jesus até o final, mas ele não viveu exatamente o que o Senhor mandou ele viver. Então, no fim, ele mesmo tira a sua própria vida, ele perde a sua história com Deus, com Cristo, porque ele desfaz do que ele foi chamado para viver. E assim como ele, tantos outros, né? São prejuízos enormes. Não estou dizendo que a pessoa vai perder sua salvação.
né? Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios que alguns vão sofrer as penas. É legal o senhor falar esse ponto, que às vezes as pessoas podem confundir. Quer dizer, então, que se eu não seguir minha vocação, eu perdi, né? Perdi a salvação? Não, a vocação é só para quem é salvo. A vocação com a perspectiva da Bíblia, né? Vocação todos temos em Deus. Mas a vocação na perspectiva da Bíblia de servir a Deus é para quem já é, não para quem será salvo. Só que aí Paulo ele vai falar o seguinte, mas alguns chegarão, né, como diz na linguagem de hoje, só o pó. Chegarão com o resto do que tem. Por quê? Porque eles não viverão as bênçãos de Deus. Essa pessoa ela não vive, como diz o livro de Salmos, plantado junto a ribeiros com água. Então ele não prospera, ele não frutifica, ele não vence, sua oração não é respondida, a sua vida sempre está à margem. Por quê? Porque ele não vive o que foi chamado para viver. Não é sobre salvação, é sobre execução de vida. Então eu preciso executar na minha vida o que Deus me chamou para fazer. Pastor, nessa... Desculpa, pastor, pode falar. Então seria, como seria isso? Porque no livro o senhor fala muito sobre a vocação consciente, né? Sim. E como que seria isso para trazer aqui para a pessoa saber, né, o que é uma vocação consciente, como que ela vai colocar em prática ali? Então, a questão da vocação consciente que eu coloco ali é porque a pessoa precisa saber que o que ela está fazendo está levando ela para algum lugar. Entendeu? Então, a ausência da consciência é fazer algo sem saber quem está te direcionando. Deus que está chamando, Deus que está direcionando, Deus que está apontando o caminho para aquela pessoa. Então, eu preciso saber quem me chamou, preciso ser consciente de quem me chamou, por que me chamou, para onde ele me chamou. Para eu viver exatamente o que Deus tem preparado. Pensa comigo, Deus fala para Abraão assim, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te direcionar. Então, ele era consciente de quem era Deus, do que era para ele fazer, de como ele era para ele andar. Ele só não sabia onde ele ia parar, mas ele era consciente de quem era Deus. Entendeu? Esses fatores mudam tudo, porque muitas pessoas estão agarradas à sua cidade, à sua história, à sua profissão, né? E elas acham, eu vou terminar minha história aqui, e dependendo da vocação, Deus vai tirar você da cidade, Deus vai tirar você da profissão, Deus vai tirar você e colocar em outro caminho totalmente diferente daquele pelo qual você idealizou em sua vida. Então, eu preciso ser consciente, buscar essa consciência em Deus. Olha, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem o Senhor é. Se lembra da palavra de Pedro? Que Jesus fala, e você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Aí Pedro diz assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele fala, em um outro momento, se você quiser ir com eles, pode ir. Aí ele fala, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Ou para quem nós iremos? Não tem o que fazer. Então, ter a consciência te leva a andar na direção que o Senhor tem preparado. Muito bom. Perfeito. Nós já estamos aí, né, indo para já quase conclusão, acho que tá bem legal, né? E quem estiver gostando, né, vai comentando, colocando perguntas aí, né, para a gente estar respondendo essas pessoas. É um assunto bem legal. Pastor, no livro o senhor fala sobre os crentes espirituais e os crentes carnais no tocante à vocação. Explica um pouquinho para a gente essa questão aí dos crentes espirituais e dos crentes carnais. É um caso sério, né? De repente a pessoa se identifica lá, ainda bem que ela está atrás lá. O Paulo, ele quem fala isso, né? Crente carnal e crente espiritual. E ele fala o seguinte, que ele vai até Corinto e ele dá um direcionamento para eles, ele termina dizendo assim, eu não pude falar para vocês como deveria, como Deus mandou eu falar. Deus só liberou falar até aqui porque vocês são crentes carnais. Como crianças que só podem tomar leite. Vocês não podem comer a boa comida, a comida aqui do Brasil, né? A feijoada pesada, porque as ações de vocês são ações ainda de crianças e ainda de crentes carnais. Por que ele estava falando isso? Porque lá em 1 Coríntios, eles estão discutindo o assunto
povo de Corinto era próspero, era abençoado, Deus falava com eles, prosperava eles. Jesus era o centro já de todas as coisas, mas aí eles começam a se perder. Eles começam a dizer assim, olha, nós não sabemos quem será agora nosso líder. Não sei se Cefas, se Paulo, se Jesus. Nós estamos procurando alguém para nos liderar. Ou seja, eles já tinham Jesus. Jesus já era o Senhor. Jesus já era para ser o centro de todas as coisas. E eles procuravam um líder. Eles procuravam alguém para cuidar de algo que o Senhor Jesus já era o Senhor. Então Paulo fala para eles assim, eu? Quem sou eu? Eu sou quem batiza? Eu sou quem muda as vidas? Não, quem faz isso é Jesus. E aí, a partir dessa conversa, ele fala para eles, vocês ainda são carnais. Vocês querem que homens guiem vocês. Vocês não querem que o Senhor guie vocês. Então eu não posso entregar para vocês toda a palavra. Eu vou ter que entregar só comida leve. Entendeu? Entendi. Muito bom. Perfeito. E dentro disso, né, a gente falou também sobre, lá no início, a gente falou sobre a prosperidade, né, sobre o sucesso e tal. Aí dentro disso eu acho que entra também, a gente estava conversando até outro dia, sobre a vocação bivocacional, né? Que é a pessoa usar o trabalho, usar um empresário, alguém, usar ali o trabalho a favor do reino. Então, eu acredito que está juntando, né, o útil ao agradável, usando aquilo que ela tem aqui na terra, né, para prosperar e tudo, e usar a favor do reino. O que o senhor diria disso? Na verdade, eu enxergo que a vocação ela é um todo. Eu não consigo enxergar alguém que tem uma vocação no reino, uma vocação na vida pessoal. É bivocacionado porque faz várias... Tem mais de uma vocação na Terra. Mas todas se diluem em uma só. Né? Assim como somos corpo, alma e espírito, mas vivemos num corpo só, eu vejo que a vocação ela tem a mesma realidade. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Senhor é o mesmo Deus. E quem opera tudo em todos. Então, em todos os níveis, nós trabalhamos na direção de Deus. Então, o empresário, ele trabalha, tem seu recurso, cuida de pessoas, às vezes de dezenas e centenas de pessoas, mas servindo a Deus. Sim. Servindo a Deus, como dizemos sempre na igreja, servimos a Deus servindo as pessoas. Muito bom. Entendeu? Então, a profissão em si, ela tem uma ligação com a vocação. Servimos Verdade. A Deus onde trabalhamos, servindo as pessoas. Sei que no mundo atual se pensa em dinheiro, em recurso, mas na realidade da palavra do Senhor, até o trabalho, ele está totalmente voltado à vocação, em servir a Deus e servir a Deus servindo as pessoas, servir a Deus servindo a cidade, servindo o país, servindo a empresa, entendeu? Então, a vocação ela está totalmente entrelaçada a tudo que fazemos aqui na Terra. Muito bom. E para a gente tá fechando aqui, eu fiquei com mais um pensamento aqui, né? Tentando me colocar no lugar das pessoas que porventura possam estar assistindo. A gente vive numa sociedade muito, como eu falei ali, né? Muito corrida e tal, e que busca essa questão das realizações que o senhor acabou de falar, né? Que são financeiras, pessoais. E para essa pessoa que entendeu e não quer seguir esse caminho, um primeiro passo que ela pudesse dar. Eu vou dar o primeiro passo rumo a seguir essa minha vocação, né? Porque de repente é muita coisa, né? Todo esse entendimento. Para a gente foi impactante Verdade. A primeira vez que nós lemos o livro. A pastora Laís falou aqui do CDV, quando nós temos CDV, né? Que é o curso de despertamento vocacional. Por mais que já tínhamos muito tempo no Evangelho, a gente falou, caramba, que coisa muito, muito importante, né? Então, assim, a gente ficou tão assim, quando viu todo esse conceito, e aí surgiu essa dúvida, como é que eu faço para dar esse
primeiro passo, botar... Nós tivemos o privilégio de vocês, né, da igreja, falar, não, vamos por aqui e tal. E de repente essa pessoa, né, que está assistindo nesse momento não tem alguém para falar assim, dá esse passo aqui. Qual que seria? Então, eu vou fazer até uma ligação entre a pergunta que a pastora Laís fez sobre a vocação consciente, porque eu acho que dá um acesso aí. Na vocação consciente, vamos pensar em um personagem para chegar aí. Pensa no filho pródigo, né? O menino nasceu no melhor lugar do mundo, viveu na melhor família do mundo, no melhor recurso possível, com tudo à sua mão, mas ele era inconsciente disso. Não tinha noção, né? Eu tô vivendo na minha casa, mas aqui é muito monótono, eu quero conhecer a cidade, eu quero conhecer o mundo. Aí ele sai. E aí ele comete um erro grave, ele pede a herança para o pai. E aí o pai dá a herança, ele não sabe usar o recurso, ele gasta tudo, a história que muitos conhecem. Quando ele perde tudo, que ele está no seu pior momento da vida, o que a Bíblia diz? Que ele começa a pensar, na casa do meu pai eu tinha tudo. Sim. Em casa do meu pai. Aí ele vai passando para uma vida uma mentalidade de consciência. O que foi que eu perdi? Ou aonde foi que eu não... O que foi que eu não vi? Ele está passando para uma mentalidade de consciência. Quando ele teve consciência, a primeira coisa que ele faz, que aí entra naquilo que se perguntou, a primeira coisa que ele faz, ele diz o seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai. Para a casa do meu pai. Verdade. Entendeu? Então, o primeiro passo, precisa se voltar para Cristo. Não é fazer alguma coisa. Porque o fator fazer algo leva a gente para as nossas próprias ideias. Eu quero fazer isso para ver se eu consigo me aproximar de Deus, eu me redimir. Não, eu preciso voltar para o centro da vontade do Pai. E dentro desse contexto de voltar para o centro da vontade do Pai, eu posso então começar a agir com aquilo que o Pai me dá. Aquele texto que diz o seguinte: tudo que vier à minha mão, eu preciso fazer com todas as minhas forças. O que virá? O que o Senhor vai enviar? Porque é Ele que vai enviar. Ele vai enviar a condição de você, aos poucos, ir enxergando, vivendo algo para a sua vocação. Então, não é sobre fazer, é sobre viver, sobre obedecer. Então, primeira coisa, preciso ter consciência. E eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Ou, para alguns, né, para a casa do Pai. Quantos estão precisando, né? Voltar para a casa do Pai. Voltou para a casa do Pai, necessariamente o Senhor vai trazer algumas coisas à sua mão. Entregou a sua mão, faça com todas as suas forças. Então esse caminho vai sendo aberto. Naturalmente, o próprio Senhor vai abrindo. Então não tem uma receita pronta. Tem um caminho a ser seguido, que é voltar para o centro da vontade do Pai. Isso que o senhor falou, acho que para hoje em dia, né? A pessoa olha e fala... Porque tudo, né? Nós queremos, não vou ficar colocando eles, né? A sociedade atual, nós fazemos parte dela, como o senhor disse, né? E o senhor ensina também que a gente também tem que se adequar, até mesmo para pregar o evangelho em toda a tecnologia, né? Lógico, nós não podemos nos contaminar com muitas dessas coisas que vêm. Mas se a gente não se adequar, a gente não consegue chegar até essas pessoas. E a gente fica querendo muito isso. O que eu faço, ao invés de falar, peraí, quem vai mostrar o que eu devo fazer é o Pai. Pastor, para a gente estar encerrando, né, esse nosso bate-papo de hoje aqui, muito feliz, né? Muito. Graças a Deus por essa oportunidade aqui de nós estarmos... a gente estava aqui falando sobre o assunto, o senhor falou de cidade, de Deus mudar de cidade, a gente foi se identificando aqui, e estar aqui para a gente é justamente um privilégio, e saber que a gente está servindo ao Senhor aqui com aquilo que Ele colocou para a gente. O senhor deixar uma mensagem final, né, para as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, que estão nesse momento assistindo, e já falar, né, para todos que quiserem adquirir, mais uma vez, o livro Considere Sua Vocação. Nós vamos deixar um link aqui na descrição abaixo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com a leitura desse livro. E também, se tiver dúvida, né, pode mandar lá para o pastor. O pastor está lá para responder. Qual que é o @ lá, pastor, do Instagram do senhor? É @PR Sidney Moreira.
Isso, @PR Pastor Sidney Moreira. Manda lá um direct, uma pergunta, que eu tenho certeza que ele vai estar respondendo com o maior prazer lá aos irmãos. Quero agradecer a todos vocês, né, por esse privilégio de estar aqui junto, compartilhando um assunto de muita relevância, de muita importância, que pouca gente está se preocupando com isso. E é tão sério. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer vocês que estão conosco aqui nesse período de estudo, de conhecimento da palavra, né? E dizer a você que a sua vida só fará sentido na vocação, viver na vocação do Senhor. Então não abra mão disso jamais. Viva a vocação do Senhor, busque ela, persiga a vocação, porque o Senhor vai mostrando, vai direcionando, vai abençoando, e vai chegar um momento para você que ainda não tem certeza, que você vai dizer: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, fica esse conselho a você: persiga a sua vocação. Muito Amém. bom. Amém. E pedir também, né, para vocês que estão assistindo, chegaram até o final, coloca nos comentários aqui do vídeo o que você achou do tema. Às vezes quer saber de outros temas também para os próximos, né, episódios aí. Esse é o primeiro de muitos, né, em nome de Jesus. Então deixa nos comentários aqui desse vídeo também o que você achou e pedido também, né, outros temas. Isso, queria pedir o pastor para orar, né? Acredito que muitas pessoas vão estar recebendo essa oração, orar, não apenas por nós aqui, mas por todos que estão assistindo, até onde que esse vídeo possa chegar em muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra aí. Amém. Amém. Querido Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão preciosa que nós temos de poder comunicar a sua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo poderoso, grandioso para as pessoas que querem viver a vocação, a Deus. Assim como o Senhor disse através de Paulo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano, o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, aqueles que vivem o que o Senhor tem. Então, eu quero pedir ao Senhor que amplie a mente, o olhar, o coração destas pessoas que estão conosco, assistindo, sendo ministrados, para que eles possam ver o que outros não viram e ouvir o que outros não ouviram. Ó Deus, vivendo exatamente a vocação que o Senhor já entregou na mão de cada um. É o que eu te peço, Senhor, dê a bênção a todos, em nome de Jesus. Amém. E lembrando, pessoal, que todas as quartas-feiras e aos domingos, às quartas às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã, no YouTube da Igreja Transformados pelo Amor, vai ter a transmissão lá do culto. Você que quiser estar assistindo, estar participando do culto conosco, às quartas às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. E nós vamos finalizar aqui do jeito que nós finalizamos sempre lá, pastor. Puxa pra gente aí como é que nós fazemos lá na igreja. Então vamos levantar as nossas mãos e dizer juntos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus Amém, abençoe Deus vocês. abençoe. Amém. Um abraço a todos.